Olá, olá, olá. Bom dia. Já vos aconteceu? Ou conhecem alguém a quem tinha acontecido? Tenha acontecido quando era criança? Ou vocês mesmo como mães? Não chores. Isto passa. Olha, isso não é nada. Não estejas a choramingar. Ou então, estás a chorar? Então ainda vais levar uma palmada para chorares agora com motivos. Conhecem estas expressões? Já viveram isto? Eu fiz um atendimento em constelações quânticas radiculares, em que a cliente trazia isto de infância. Claro que ela não falou nisto, não é? Ela o que sabia era que ela estava numa tristeza profunda, num vazio profundo, e que ela não sabia lidar com aquela tristeza. Não lhe apetecia trabalhar, não lhe apetecia arrumar, não lhe apetecia vestir-se. Mas ainda assim, depois de ter telefonado para o trabalho a dizer que ia chegar uma hora mais tarde, chegou apenas meia hora mais tarde, porque se sentiu culpada de não estar a trabalhar e não sabia o que fazer com aquilo, porque aquilo era tão forte, aquele vazio era tão grande, que ela sentiu necessidade de ver o que é que se estava a passar. De onde vem esta tristeza que aparentemente não, não havia motivos aparentes? E na consulta de constelações quânticas radiculares, mais importante de saber que também se percebeu e o motivo pela qual ela estava assim, da qual ela não se lembrava, mas que o tempo subtil lhe trouxe de volta a memória de um acontecimento muito duro e muito difícil, e portanto mesmo ela sem ter consciência, esse acontecimento voltou para lembrar que aquilo tinha acontecido e que ela não tinha feito o luto. Mas mais importante na consulta do que vermos, porque isso foi fácil chegarmos lá, foi muito rápido, aliás, foi quase instantâneo, como é que ela reagia, como é que ela agia quando se sentia triste, se ela se permitia chorar, se ela se permitia estar triste, se ela sustentava no corpo aquela tristeza. Então, verificou-se que, através de todo o sistema dela, as mulheres tinham sido, por variadíssimas ordens e razões, de contexto, de tempo, de cultura, de vivência, de experiência, de incapacidade, qualquer que tenha sido o contexto para o qual isso tenha acontecido, e há imensos, o que é certo é que o padrão de comportamento foi esconder, entre aspas, a tristeza dos outros e continuar a viver, continuar a fazer, fazer, a fazer, a fazer, a fazer, a fazer. É óbvio que se a tristeza não saiu, ficou cá dentro. Se ficou cá dentro, passou de geração em geração. E o padrão de esconder o que eu sinto, de sentir que se eu fico triste e me permito estar triste, eu posso morrer. Porque a grande tristeza vinha do medo da morte e da morte de alguém que tinha sido uma grande perda, uma grande dor, a não aceitação da morte como parte da vida, como uma componente da vida. A vida é maior que a morte. A vida no sentido amplo, no sentido psicológico, a morte dá-se inúmeras vezes ao longo da vida. Neste caso era uma morte física.
E quem ficou vivo não aceitou continuar a viver, apesar de ter continuado a viver. Então foi belo, foi... Sabem quando o tempo parece que anda no ritmo mais lento e que acolhe e que embala toda a situação e traz-nos a beleza do momento de dor. Há uma beleza intrínseca no momento de dor e ela pode ver, pode sentir, trazer significado, trazer permissão por sentir. Quantas dificuldades aquela mulher tem e teve, e todas as mulheres do seu sistema, de sentirem, de se permitirem sentir, em que sentir torna-nos frágeis, mas não nos torna fracas, torna-nos conectadas. Nós ficamos conectadas connosco, com o mundo, com a natureza, com tudo que nos rodeia. Então, este momento solene, sagrado, de reconectar com a minha tristeza inicial de criança, porque meu pai me disse: não podes chorar, e se choras agora vais chorar com motivo. Dentro dela, se ela começasse a chorar, viria algo ainda muito pior, que a faria chorar muito mais. Isto foi real numa determinada altura da vida dela, mas agora já não é. Ela pode chorar, ela pode sentir-se triste. E muito bonito foi que ela levou o mantra para quando se sentir muito triste e esquecer-se que a tristeza também faz parte da vida, para não se identificar com a tristeza, que ela pode repeti-lo as vezes que for necessária. Fiquem bem.